Você já percebeu? A covardia não bate na sua porta vestida de inimiga. Ela se senta ao seu lado como uma velha amiga. Ela sorri, afaga o seu ombro, sussurra no seu ouvido. Calma, não hoje, você não está pronto. É melhor esperar. E você acredita. Você acredita, porque é confortável. Porque dói menos do que encarar a verdade brutal. A sua vida está sendo dominada por uma versão covarde de você mesmo. E enquanto você se engana, fingindo que é cautela, que é prudência, que é paciência, essa versão vai corroendo tudo por dentro. Ela já roubou a sua fome, a sua coragem, a sua grandeza, e vai continuar roubando, até que não sobre nada além de arrependimento e silêncio. Quantas vezes você já traiu a si mesmo? Quantas vezes você já abaixou os olhos diante do que realmente queria? Quantas vezes você se escondeu atrás de desculpas, de planos, de um ainda não, para não ter que enfrentar a verdade? Não adianta mentir para mim, e no fundo, nem para você mesmo, porque você sabe. No silêncio da noite, quando ninguém está olhando, você já se perguntou: por que eu não sou quem eu sei que poderia ser? Essa é a dor que você carrega. Não é só o fracasso que dói, é a covardia. É saber que você está escolhendo viver menor do que nasceu para ser. É saber que você já teve sonhos que queimavam no peito, e foi você quem apagou cada um deles, com a água gelada do medo. A sua versão covarde é inteligente. Ela não se apresenta como inimiga. Ela te embala, ela te seduz, ela te convence de que é sua guardiã. Não tente, não caia, não se machuque. Mas a verdade é que ela não está te protegendo de nada. Ela está só te mantendo fraco, te mantendo pequeno, te mantendo irrelevante. E olha ao redor agora. Vê tudo o que você poderia ter conquistado. Vê tudo o que você já deixou escapar, enquanto dizia a si mesmo que não era o momento. É assim que a covardia vence. Ela não te derruba com um golpe. Ela te destrói em pequenas concessões. Um sonho adiado aqui, uma decisão postergada ali, uma ousadia sufocada por dia. Até que um dia, você acorda e percebe que a sua vida não é nada do que você sonhou. E a essa altura, você já perdeu tanto tempo que mal consegue lembrar quem você era antes de abaixar a cabeça. Eu não estou aqui para te consolar. Não estou aqui para dizer que tudo bem. Não está tudo bem. E você sabe disso. A sua versão covarde já te destruiu demais. E agora ela vai continuar. Se você deixar, ela vai continuar. Até não sobrar mais nada além de um homem ou uma mulher com um coração pesado de arrependimento e um punhado de desculpas esfarrapadas para contar. Eu vim aqui hoje para te dar uma escolha. Você continua alimentando essa covardia, ou finalmente decide destruí-la? Porque não se engane, ou você a destrói, ou ela destrói você. Não existe meio termo. Não existe convivência pacífica. É guerra. E você está em guerra com a pior parte de você mesmo. E ela veste o seu rosto. Ela fala com a sua voz. E ela parece com você, mas ela não é você. Ela é só o que sobrou depois que você esqueceu que nasceu para conquistar. E enquanto você continuar tolerando, justificando, defendendo essa versão, você vai seguir vivendo uma vida que não é digna de quem você é. E você sabe, você sente, a cada dia em que escolhe ficar quieto, a cada dia em que diz depois, a cada dia em que pensa não estou pronto, a cada dia em que se encolhe para caber, essa voz covarde está te matando. E ninguém vai te salvar. Ninguém vai vir arrancá-la de você. Ninguém vai travar essa guerra no seu lugar. Você é o único que pode fazer isso. E eu preciso que você entenda, de uma vez por todas, a hora não é amanhã. Não é quando você estiver preparado. Não é quando as condições forem perfeitas. É agora. Porque a covardia não vai desistir de você. Ela não vai acordar um dia e se cansar. Ela vai seguir te minando até você não ter mais forças para reagir. E nesse dia, quando não sobrar nada além do arrependimento, você vai perceber o quão caro foi esse pacto silencioso que você fez com o medo. Então escolha agora. Encare-se no espelho. Encare a covardia que você vem alimentando há anos. E diga a ela: hoje é o seu fim. Não vou mais ser refém. Porque se você não destruir essa versão de você agora, ela vai terminar de destruir tudo aquilo que você ainda pode ser. E aí, não vai mais ter volta. Você quer saber por que tanta gente nunca sai do lugar? Por que passam anos, décadas até, presos no mesmo emprego, na mesma rotina, na mesma vida sem brilho,
contando a mesma história de como poderiam ter sido alguém. Eu vou te dizer por quê. Porque não entendem uma verdade fundamental: nada muda para quem não quer de verdade. Nada muda para quem confunde vontade com desejo fraco. Para quem diz que quer, mas nunca paga o preço para conseguir. O que separa quem fica pelo caminho de quem chega onde sonha não é talento, não é sorte, não é oportunidade. É intensidade. É um desejo tão violento, tão profundo, que nada consegue calá-lo. A covardia que você carrega dentro de si odeia quando você se lembra do que deseja. Ela te distrai. Ela te seduz com conforto, com justificativas, com um amanhã que nunca chega. Ela te diz que o tempo vai resolver, que o destino vai te entregar as coisas quando for a hora. Mentira. O destino não te entrega nada que você não reclame para si mesmo com mãos firmes. E só existe um jeito de calar essa versão covarde: incendiar um desejo tão grande dentro de você que ela não tenha mais forças para falar. E isso começa agora. Você precisa olhar para a sua vida como ela é hoje. Fria, dura, sem máscaras. Olhar para a pessoa que você tem sido até aqui e se perguntar: isso basta? Essa história que você está escrevendo é digna de quem você poderia ser? Ou você já se acomodou a ser alguém comum porque dói menos? Seja brutalmente honesto. Porque se essa pergunta não fizer doer, você já perdeu. O desejo é a centelha. É o que transforma medo em combustível, dor em disciplina, fracasso em degrau. Ele é a única coisa que consegue silenciar a covardia dentro de você. Mas não um desejo morno. Não um seria bom se. Eu estou falando de um desejo que te rouba o sono, que não aceita desculpas, que levanta você antes do despertador, que te faz continuar mesmo quando não há ninguém aplaudindo. Esse desejo não é dado a você. Ele é cultivado. Ele é construído. Ele é escolhido. E por isso eu te digo: escolha. Agora. Não depois, não amanhã, não quando a vida for mais fácil. Agora. Escolha aquilo que você realmente quer para si. Escolha um objetivo que te faça tremer de medo e de excitação ao mesmo tempo. Escolha algo grande demais para caber na sua versão atual, e veja como isso vai obrigar você a matar a covarde de uma vez por todas. As pessoas querem resultado sem desejo, querem vitória sem sacrifício, querem mudança sem dor, mas você já sabe, isso não existe. Nenhuma grandeza nasce do nada. Ela é alimentada, dia após dia, pelo desejo ardente de se tornar mais. Esse é o motor que vai empurrar você para fora da lama da mediocridade. Não importa quantas vezes você tenha falhado. Não importa o quão pequeno você se sinta agora. O desejo certo é capaz de esmagar a sua covardia. A questão é: você quer mesmo? Quer ao ponto de abrir mão das desculpas? Quer ao ponto de deixar para trás quem você tem sido até aqui? Quer ao ponto de se expor ao ridículo, ao fracasso, ao julgamento? Porque esse é o preço. Não tem outro. Não tem atalho. Eu já vi gente prometer mudar e não sair do lugar por medo de perder a aceitação dos outros. Já vi gente desperdiçar anos porque estava confortável demais em ser ninguém. Não seja essa pessoa. Não morra como alguém que só sonhou. Morra como alguém que lutou até o fim para honrar o próprio potencial. E eu vou te pedir uma coisa. Se você sente esse desejo queimando aí dentro, se alguma parte sua ainda acredita que é possível, não deixe isso esfriar. Faz o seguinte: marca essa decisão agora. Para você mesmo, mas também para mim. Inscreva-se aqui agora. Não porque eu preciso que você se inscreva, mas porque você precisa deixar registrado que hoje você escolheu começar. Que hoje você matou a covardia com um voto de coragem. Porque é assim que começa, com um desejo que você finalmente para de ignorar. Que você assume para o mundo, para si mesmo, para a vida. Um desejo tão forte que obriga você a se mover, mesmo com medo. Então não se esconda mais atrás do talvez. Escolha, queime por isso, levante por isso, e mostre ao mundo que você ainda está aqui, que a sua história ainda não acabou, que você, enfim, decidiu ser maior que a sua covardia. Você pode até ter escolhido agora. Pode até ter sentido a faísca do desejo incendiar seu peito enquanto escutava cada palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa que ninguém conta. Essa faísca não vai durar para sempre sozinha. Ela vai tentar apagar. E acredite, a sua versão covarde vai fazer de tudo para apagá-la.
Vai soprar desculpas nas noites frias. Vai plantar dúvidas nas manhãs cansadas. Vai tentar te convencer de que já é tarde demais, ou cedo demais, ou difícil demais. E aí, naquele silêncio entre um sonho e outro, você vai perceber que só desejo não basta. O desejo é a centelha, sim, mas o fogo é a disciplina. O fogo é construído todo santo dia, por alguém que decide não ouvir as mentiras da sua própria fraqueza. Você já olhou para pessoas que você admira, que alcançaram coisas grandes, e pensou, eles são diferentes de mim. Mas sabe qual é a diferença real? Eles não nasceram com coragem. Eles não nasceram com disciplina. Eles construíram isso, um tijolo por vez, como um músculo que se treina. Eles foram lá e fizeram, mesmo tremendo, mesmo duvidando, mesmo ouvindo aquela voz fraca tentando convencê-los a parar. É isso que você ainda não entendeu. A sua coragem não vai cair do céu. Ela não é um presente. Ela é um músculo, e músculos só crescem quando enfrentam resistência. Então não espere se sentir pronto. Não espere um dia acordar mais forte para então agir. Você age para ficar mais forte. Você se move para ganhar coragem. Você sofre, você sua, você se disciplina. Mesmo com medo, principalmente com medo. Esse é o maior segredo que a sua versão covarde escondeu de você a vida inteira. Coragem não é a ausência do medo. É a decisão diária de não ser dominado por ele. O medo vai continuar. A dúvida vai continuar. A insegurança vai continuar. Mas você não pode mais se dar ao luxo de ouvi-los. Porque todo dia em que você escolhe ficar parado, ela ganha força. Todo dia em que você desiste antes de tentar, ela cresce. Todo dia em que você se conforma com menos do que sabe que merece, ela se torna mais difícil de derrubar. E você já percebeu como ela sabe exatamente o que dizer para te segurar. Como ela te conhece melhor do que ninguém. Ela não grita, não precisa. Ela sussurra. Ela conhece suas fraquezas. Conhece seus medos secretos. Ela te paralisa sem nem levantar a voz. Então a única maneira de vencer é trabalhar contra ela todos os dias. Como se fosse um treino, um duelo, um ritual. Você acorda antes dela. Você levanta mais pesado do que ontem. Você dá passos maiores do que ontem. Você mantém a promessa que fez ontem, mesmo que ninguém esteja olhando. No começo, vai doer, vai ser estranho, vai parecer que não vale a pena. Porque a sua mente foi treinada a escolher o mais fácil. Mas se você perseverar, começa a mudar. O músculo começa a responder. A coragem cresce. A disciplina se torna natural. A voz da covardia fica mais fraca, mais distante. E um dia, sem você nem perceber, ela não manda mais em você. Mas esse dia não vai chegar para quem desiste cedo demais. Para quem ainda acredita nas histórias que ela conta. Ela vai te dizer que você já tentou antes e falhou. Vai te lembrar de todas as vezes em que caiu. Vai te encher de memórias ruins para te manter pequeno. Mas saiba, cada fracasso que você carrega não é um atestado de incapacidade. É um treino para fortalecer a sua coragem. A mente é um terreno traiçoeiro. Por mais que você alimente o desejo certo, por mais que comece a fortalecer a disciplina, há algo que sempre volta para tentar te derrubar: os velhos padrões. Eles estão enraizados em você, estão escritos nas suas memórias, nos hábitos que você repetiu por anos sem questionar, nas histórias que você mesmo contou para si para justificar suas desistências. Esses padrões são como trilhas gastas em um campo, caminhos tão trilhados que você nem percebe que está andando por eles de novo. É por isso que você acorda com vontade, mas à tarde já se pega enrolando de novo. É por isso que você promete nunca mais se sabotar, mas no dia seguinte a procrastinação está lá, sorrindo para você como se nada tivesse mudado. E você se pergunta, por que parece tão difícil ser quem eu quero ser? Eu vou te dizer, porque a sua mente foi programada para ser exatamente quem você é hoje. Ela não liga para quem você poderia ser. Ela só liga para o que é familiar, para o que é seguro, para o que não dói. A sua versão covarde mora nesses padrões, ela é feita deles. Ela é alimentada por cada vez que você escolhe o caminho mais fácil, porque é o que você sempre fez. E para destruir essa versão, você não pode só desejar. Não pode só agir de vez em quando.
Você precisa reprogramar a sua mente. Precisa ensinar para ela, todos os dias, quem manda. Isso não é mágica. Isso é treino. É decisão. É intenção. A cada manhã, antes mesmo que ela comece a sussurrar as desculpas de sempre, você já tem que plantar as novas crenças. Repetir para si mesmo quem você quer ser. Declarar com firmeza: eu não sou quem eu era ontem. Cada palavra, cada pensamento conta. Porque a mente não distingue o que é verdade do que é repetido o bastante. E ela vai acreditar no que você disser a ela com consistência. No começo, vai parecer mentira. Vai soar forçado. Você vai se olhar no espelho e quase rir da própria cara enquanto diz coisas como: eu sou forte. Eu sou capaz. Eu mereço vencer. Mas continue. Porque é assim que começa. É assim que você tira a mente da lama dos velhos padrões e a puxa para o caminho novo. E isso vai além das palavras. Está nas pequenas ações. É colocar a roupa de treino mesmo quando você não quer. É sentar para estudar mesmo que ninguém esteja cobrando. É manter sua promessa a si mesmo quando ninguém está assistindo. Essas pequenas vitórias diárias ensinam à sua mente que você é confiável, que você cumpre, que você não vai mais se dobrar para a covardia. A reprogramação é lenta, mas poderosa. Cada repetição desgasta a voz fraca. Cada nova crença cria uma nova trilha no seu terreno mental. E quanto mais você pisa nessa nova trilha, mais ela se torna o caminho natural. Até que, um dia você percebe que nem precisa pensar duas vezes para agir como a versão forte de você mesmo. Essa é a beleza do processo. Você para de lutar para ser. E simplesmente é. Não porque você nasceu assim, mas porque você decidiu. Porque você escolheu todos os dias, contra a dor, contra o medo, contra a velha programação. E cada vez que você faz isso, a covardia dentro de você grita um pouco mais baixo. Ela ainda vai tentar, claro. Ela vai aparecer quando você estiver cansado. Quando as coisas derem errado. Quando você estiver sozinho e vulnerável. Mas dessa vez, você já vai saber o que responder. Porque você reprogramou o que acredita sobre si mesmo. E é aí que você começa a inspirar outras pessoas sem nem perceber. Elas vão olhar para você e não entender como você se transformou. Vão querer saber o segredo. Mas você vai saber: não existe segredo. Só existe a escolha diária de ensinar sua mente a ser forte, até que ser forte seja a única opção. E se você chegou até aqui, ainda ouvindo cada palavra, ainda respirando fundo diante de cada verdade dura que eu joguei na sua cara, é porque no fundo você já começou a mudar. No fundo você já decidiu que não vai mais ser dominado pelos velhos padrões. Então respira fundo agora. Guarda essa sensação no peito. Porque toda vez que você sentir a velha covardia tentando voltar, você vai lembrar exatamente deste momento. E se esse lembrete acendeu alguma coisa em você, não deixe isso se perder. Demonstre para si mesmo agora que você ainda está firme, ainda está aqui, ainda quer ser maior. Curte isso. Marca essa decisão de forma visível, mesmo que pequena. Porque às vezes, um simples gesto como um clique decidido, é a prova de que você já está reprogramando sua mente para não hesitar mais. E amanhã, quando acordar, você vai lembrar: hoje foi o dia em que você começou a ensinar sua mente quem você realmente é. Por mais que você esteja reprogramando sua mente, por mais que esteja sentindo a disciplina florescer, por mais que o desejo já tenha queimado em você como nunca antes, ainda existe uma armadilha sutil, uma mentira perigosa, que a sua versão covarde vai tentar usar para te deter. Ela vai te convencer de que saber já basta. Que agora que você entende tudo isso, que você já despertou para essa verdade, já é suficiente para mudar a sua vida. Quantas vezes você já se pegou dizendo para si mesmo: agora eu sei, agora eu entendi, agora vai, só para dias depois se encontrar repetindo os mesmos erros, deslizando pelos mesmos hábitos, ouvindo a mesma voz fraca que você jurou calar. Isso acontece porque saber não transforma ninguém. O conhecimento por si só é uma lâmina sem fio. Ele não corta. Ele não tem poder algum enquanto não for usado, enquanto não for forjado na prática diária, enquanto não for posto à prova no campo de batalha da sua rotina. Muitos acreditam que colecionar frases bonitas, ler livros motivacionais, assistir vídeos inspiradores é suficiente para vencer a covardia. Não é.
Porque se fosse, já não existiriam mais pessoas fracassadas neste mundo. Não existiriam mais vidas desperdiçadas em desculpas e medo. O que muda a vida não é acumular ideias, é aplicá-las. É a coragem de dar o primeiro passo mesmo sem garantia de nada, mesmo sem se sentir pronto, mesmo quando ninguém acredita em você. E é justamente aí que a covardia é mais traiçoeira. Ela se disfarça de sabedoria. Ela faz você acreditar que ainda não sabe o bastante para agir, que ainda não está preparado. Ela te faz buscar mais, estudar mais, planejar mais, sempre mais, mas esse mais nunca acaba. Porque esse é o jogo dela, te manter eternamente se preparando, sem nunca lutar. A verdade que você precisa encarar é dura, nada do que você aprende importa se você não agir. Nenhum livro, nenhum curso, nenhuma palestra vai carregar você para fora desse buraco. Só suas próprias pernas, só suas próprias mãos, só seu próprio coração podem te tirar daqui. A partir daqui, não é mais sobre o que você sabe. É sobre o que você faz com o que sabe. Você já entende como a sua mente te engana. Já entendeu como o desejo deve ser aceso. Já entendeu como a disciplina te fortalece. Já entendeu como reprogramar os velhos padrões. Então agora a pergunta é só uma: você vai aplicar ou vai esperar mais? Porque é na aplicação que você destrói, pedaço por pedaço, a versão covarde. Não é num grande ato heróico que tudo muda. É nas pequenas decisões feitas sem aplausos. É nas madrugadas em que você se levanta mesmo com o corpo cansado. É nas recusas que você faz a convites que só te atrasariam. É nos minutos em que você foca no que importa enquanto todo mundo se distrai. A cada ato, por menor que seja, você envia uma mensagem para si mesmo: eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não obedeço mais à voz do medo. Eu ajo. E pouco a pouco, esses pequenos atos ganham peso. Eles formam o alicerce sobre o qual você vai construir a sua nova identidade. O que você precisa lembrar é que a covardia não vai embora porque você a entendeu. Ela não se assusta com conhecimento. Ela se assusta com movimento. Cada passo que você dá é como um golpe nela. Cada vez que você age sem pensar muito, sem se paralisar, sem se preocupar em parecer perfeito, ela encolhe. E a cada dia em que você transforma aprendizado em ação, a sua nova versão cresce. Mais confiante, mais estável, mais inabalável. Porque você não é definido pelo que pensa, nem pelo que diz que vai fazer. Você é definido pelo que faz. Então, enquanto você caminha por essa estrada, lembre-se disso: acumular sabedoria é inútil sem coragem para usá-la. Nenhum mestre, nenhum mentor, nenhum livro vai salvar você se você continuar sentado sobre tudo o que aprendeu, esperando que um dia a vida se ajeite sozinha. A vida não se ajeita, você a constrói. Um ato de cada vez. E cada ato, mesmo que pequeno, é um martelo erguido contra as correntes da covardia que ainda tentam te prender. E com o tempo, você vai perceber: essas correntes nunca foram de ferro. Elas eram feitas só da sua própria hesitação. E você já está aprendendo a quebrá-las. O que começa a mudar dentro de você, quando a ação se torna um hábito, é quase invisível no início. Você ainda sente a antiga voz te chamando de volta, tentando te lembrar que ser pequeno é mais fácil. Ainda há momentos em que ela sussurra, quase sedutora, que nada disso faz sentido, que ninguém está olhando, que ninguém se importa. Mas algo também começa a crescer do outro lado: a visão. A cada pequena vitória conquistada com disciplina, a cada escolha feita apesar do medo, um novo quadro vai se formando na sua mente. Aos poucos, você começa a enxergar o que antes era apenas um sonho vago. A vida que você poderia ter vivido começa a se tornar possível, concreta, nítida. E a cada vez que você age em direção a ela, essa visão se fortalece e brilha com mais intensidade, como um farol dentro de você, guiando cada passo. Essa é uma das armas mais poderosas contra a covardia: construir uma visão tão clara do que você quer ser, do que você quer ter, do impacto que você quer deixar, que ela não tenha mais espaço para obscurecer o caminho. Porque ela vai tentar, sempre vai tentar. Ela vai pintar cenários cinzentos. Vai te convencer de que você não é ninguém para almejar tanto. Vai te acusar de ser arrogante por sonhar tão alto. Vai zombar de você quando os primeiros passos parecerem inúteis.
mas agora você já sabe o truque. Você fecha os olhos por um instante e enxerga aquela imagem dentro de você. A imagem de quem você quer se tornar. Você a sente mais viva do que qualquer medo. E isso muda tudo. A covardia se alimenta do escuro. Ela cresce quando você não tem um destino claro. Quando você anda às cegas. É no vazio dos seus planos que ela se esconde. Mas quando a sua mente está cheia de um quadro definido, quando você consegue ver o que quer com detalhes, sentir o que vai ser estar lá, ouvir como sua voz vai soar quando chegar, a covardia perde força. E não se trata de um capricho ou de um devaneio egoísta. Essa visão não é um luxo, é uma necessidade. Porque ninguém luta com força total sem saber por que luta. Ninguém sacrifica o conforto de hoje se não puder ver claramente o que está construindo para amanhã. Por isso, quando a dor chegar, você vai lembrar desse quadro. Quando as pessoas duvidarem de você, você vai lembrar desse quadro. Quando a sua própria mente tentar te trair, você vai lembrar desse quadro. Porque no fim das contas, você não está apenas matando a versão covarde. Você está liberando espaço para que essa outra versão possa nascer. E quanto mais vívida ela é, mais poderosa se torna a sua motivação para não desistir. Porque ela já existe dentro de você. Você já pode senti-la respirando. Você só precisa continuar alimentando-a com decisões diárias. Olhe para essa versão nova que você está moldando agora. Ela não é só alguém com menos medo. Ela não é só alguém mais disciplinado. Ela não é só alguém que age em vez de só pensar. Ela é uma pessoa inteira, construída com propósito, com valores claros, com objetivos que não se dobram ao vento. Essa visão não é só sobre você. É sobre tudo o que você vai ser capaz de transformar ao seu redor quando ela se tornar realidade. É sobre as pessoas que você vai inspirar só por existir. É sobre os medos que você vai enterrar para que outros não precisem carregá-los. É sobre os olhos que vão se abrir porque viram você abrir os seus primeiro. Você já percebeu? Essa guerra nunca foi só para destruir a versão covarde. Foi sempre para revelar a grandeza que já estava escondida em você. A cada escolha difícil, a cada sacrifício silencioso, a cada manhã em que você se levanta antes da covardia, você dá forma a ela. Essa nova versão é o seu maior legado. Ela é a prova de que você não nasceu para ser menos. E ainda vai doer. Ainda vai ser cansativo. Ainda vai parecer que não faz diferença. Mas agora, você tem uma arma que a covardia não pode roubar, uma visão que não vai embora. Ela vai estar lá, firme, mesmo quando você estiver fraco. Ela vai ser a voz mais alta quando tudo estiver quieto. E quanto mais você olha para ela, mais você entende que essa guerra não é só possível de vencer, ela já está sendo vencida. Todos os dias por você. Porque no fundo, você já sabe. O que você vê agora, já é só o reflexo do que você sempre foi capaz de ser. Você só precisava coragem suficiente para abrir os olhos e finalmente enxergar. Chega um ponto em que não basta mais apenas sonhar, visualizar, desejar. A visão que você carrega dentro de si já não quer apenas ser contemplada. Ela começa a exigir algo concreto, algo que a sustente, algo que a transforme de um quadro bonito na sua mente em um caminho vivo diante dos seus pés. Porque a verdade é essa: sem um plano, sem uma direção clara, mesmo a mais forte das visões, acaba se perdendo no nevoeiro do tempo. E talvez seja justamente aí que tantas pessoas tropeçam. Porque têm a visão, sentem a chama do desejo, até já experimentam a disciplina nos primeiros dias, mas continuam sem saber para onde exatamente estão indo. Avançam sem mapa, tropeçam em círculos, confundem movimento com progresso. E a covardia, esperta como sempre, percebe a brecha. Ela adora quando você não tem plano, porque no caos, ela sussurra: viu só? Não adianta. Você não sabe nem por onde começar. É melhor parar. Por isso é tão crucial traçar um plano. E não estou falando de um plano perfeito, milimetricamente calculado, cheio de garantias, porque perfeição também é uma armadilha da covardia. Estou falando de um esqueleto mínimo, de um caminho básico, um próximo passo definido, porque mesmo que você precise ajustá-lo 1000 vezes no caminho, já é o bastante para calar aquela voz que insiste em dizer que você está perdido. Essa nova versão que você está construindo precisa de direção. Ela não nasceu para andar no escuro para sempre.
Ela precisa sentir a cada dia que está mais perto do que foi criada para ser. E isso só acontece quando você transforma a intenção em estratégia, sonho em tática, visão em ação orientada. Pergunte-se agora, qual é o primeiro tijolo que você pode colocar? Qual é a próxima pedra que você precisa mover? Não tente resolver a escada inteira de uma vez. Apenas defina o próximo degrau. Um hábito que você vai adotar hoje. Uma promessa que você vai cumprir amanhã. Um compromisso com você mesmo que não aceita desculpas. A covardia odeia planos porque eles não deixam espaço para improvisação emocional. Ela não consegue se infiltrar em uma mente que já decidiu qual será o próximo passo. Por isso, cada meta clara que você estabelece é como um portão fechado na cara dela. Um lembrete de que você não é mais um passageiro nesse caminho, mas sim o condutor. E não se preocupe com quem vai te julgar por ser metódico demais, por organizar demais, por parecer obcecado demais. Essas pessoas não entendem que sem plano não existe liberdade, só ilusão. São elas que se afogam todos os anos nos próprios sonhos sem nunca sair do lugar, presas no mesmo pântano da indecisão. Olhe para trás por um instante. Veja o quanto já percorreu desde o dia em que decidiu calar a voz fraca. Veja quantas vezes ela tentou te puxar de volta e você resistiu. Agora olhe para frente. Essa estrada que você enxerga à sua frente ainda é longa, mas agora ela é sua. Porque cada passo foi planejado por você, cada marca no caminho foi feita por você. Você já não é mais o mesmo. E por mais que as coisas fujam do plano às vezes, e vão fugir, você já vai ter a habilidade de corrigir a rota. Porque você agora é alguém que não anda mais às cegas. Você sabe onde quer chegar. E mesmo que a jornada exija desvios, pausas e recomeços, o destino permanece lá, inalterado. Então não permita que o caos dite o ritmo da sua vida. Não permita que o vento sopre você para onde ele quiser. Não permita que a covardia use a confusão como desculpa para te paralisar. Pegue a rédea do seu caminho e trace, ainda hoje, a próxima linha do seu mapa. E se você já fez isso, se você já descobriu qual é o seu próximo degrau, compartilhe. Não para provar nada a ninguém, mas para fortalecer essa escolha dentro de você. Porque quando você coloca isso para fora, quando você dá nome ao seu próximo passo, ele se torna mais real, mais inegociável, mais seu. Comenta aí qual vai ser o seu próximo movimento. Porque uma decisão escrita, dita, partilhada, é uma decisão mais difícil de abandonar. E talvez sem perceber, o que você disser aqui inspire alguém que ainda está tropeçando no escuro a dar também o seu primeiro passo. Em algum momento, no meio desse caminho novo, depois que você já traçou sua direção, algo inesperado vai acontecer. Vai surgir uma encruzilhada. De um lado, o caminho que você já começou a percorrer, duro, disciplinado, feito de pequenas vitórias e muitas derrotas. Do outro, um atalho. Um convite tentador para desistir só por um instante, recuar só por um dia, descansar só por uma semana. E é nesse momento que você vai ser realmente testado. Porque a dúvida vai aparecer de um jeito diferente agora. Não como covardia aberta, mas como um sussurro racional. Para que essa pressa? Você já fez tanto, já pode relaxar um pouco. Essa é a armadilha do quase. O veneno invisível que já derrubou tantos antes de você. Você vai perceber como é fácil se convencer a parar quando já se andou um pedaço. Afinal, você já não é mais a versão covarde que costumava ser, não é? Já provou algo para si mesmo, já avançou mais do que imaginava. Mas cuidado, esse é o momento mais perigoso de todos, porque é quando você acredita que já está longe o bastante que a fraqueza se disfarça e volta a ocupar espaço. Ela vai usar contra você as vitórias que você conquistou. Vai tentar te convencer de que já é o bastante, que você não precisa de mais nada. Vai te lembrar que os outros já te veem como alguém forte. Vai te dizer que não tem problema se acomodar só um pouco agora. E se você não estiver atento, é nessa hora que você começa a perder tudo o que lutou para construir. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que chegaram tão perto e nunca cruzaram a linha de chegada? Quantos desistiram quando a meta já estava à vista? É porque a dúvida não é mais sobre se eles eram capazes. É sobre se eles ainda eram capazes de pagar o preço. Porque decidir é fácil. Persistir é difícil. E tomar decisões rápidas e firmes
É uma habilidade que só os que realmente dominam a si mesmos conseguem desenvolver. Você precisa aprender a decidir com a mesma clareza com que sonha. Porque cada vez que você hesita, a versão covarde respira um pouco mais fundo. Cada vez que você procrastina, ela sorri e se fortalece. Não existe nada mais destrutivo para a sua grandeza do que ficar preso em indecisão. Ela é traiçoeira, porque parece que você ainda está pensando, planejando, se preparando. Mas por dentro, você já está recuando. O mundo não espera quem demora para agir. O destino não espera quem fica em dúvida por tempo demais. As oportunidades que você precisa para alcançar o que quer aparecem para os decididos. As portas que se abrem, as pessoas que surgem, os momentos que podem mudar sua trajetória só acontecem para quem decide rápido e age sem medo de errar. E você vai errar. Sempre vai errar alguma coisa. Mas essa é a diferença: quem age erra e aprende. Quem hesita, fica parado e morre por dentro, lentamente. Essa força de decidir vem da mesma raiz que você já vem alimentando com disciplina e visão. Quando você escolhe agir rápido diante do medo, você manda uma mensagem clara para sua mente: eu comando aqui. E cada vez que você faz isso, você cala as desculpas antes mesmo que elas sejam formadas. Você já percebeu como a covardia adora ganhar tempo? Ela sempre pede só mais um dia, só mais uma semana. Sempre empurra você para amanhã. É por isso que você precisa matar a dúvida antes que ela crie raízes. A decisão firme é a maior inimiga da hesitação. Ela é a lâmina que corta o ciclo antes que ele comece. E ela não precisa ser perfeita. Não precisa ser definitiva. Ela só precisa ser sua. Porque uma decisão imperfeita com ação já é mais poderosa do que 1000 planos sem execução. Então, quando aquela encruzilhada aparecer, lembre-se de quem você está se tornando. Lembre-se de que toda a disciplina, toda a visão, toda a força que você já construiu até aqui, só tem valor se você continuar escolhendo o caminho difícil, mesmo quando o atalho parecer tentador. Essa é a diferença entre quem sonha e quem faz. Entre quem começa e quem termina. Entre quem é esquecido e quem é lembrado. No final, não são os maiores que vencem. São os que decidem sem hesitar e seguem em frente quando todos os outros param para pensar. E quando você olhar para trás, não vai ser capaz de apontar exatamente onde venceu a guerra contra a sua versão covarde. Porque não foi um grande momento heróico. Foi a soma dessas pequenas escolhas firmes, tomadas em silêncio, enquanto outros perdiam tempo justificando a própria paralisia. É isso que vai separar você do resto. E é isso que vai fazer a sua história valer a pena ser contada. Com o tempo, você começa a perceber que tomar decisões rápidas, agir sem hesitar e seguir um plano claro, não significa que tudo vai correr como você imaginava. Não significa que os obstáculos desaparecem. Pelo contrário, conforme você avança, os desafios mudam de forma e ganham peso. E aí você descobre a lição que ninguém te ensinou antes. Nada disso é possível sem persistência extrema. A maioria das pessoas fracassa, não por falta de talento, nem por falta de oportunidade. Elas fracassam porque confundem fracasso com final. Porque no instante em que são derrubadas pela primeira tempestade mais forte, decidem que não vale a pena continuar. Olham para o chão, olham para as feridas, e concluem que talvez a covardia estivesse certa desde o início. Mas você já não é mais como a maioria. Você já foi longe demais para ceder a essa mentira agora. Já provou para si mesmo que disciplina, visão e decisão firme te levaram além do que você pensava ser capaz. Mas agora vem o teste final, quando a dor aumenta. Quando o mundo parece conspirar contra você, quando a solidão se instala, você vai continuar. É aqui que a sua versão covarde vai dar seu último grito. Ela vai usar toda a sua força para te convencer a parar. Vai te lembrar de tudo que você perdeu, de tudo que ainda não conseguiu conquistar. Vai esfregar na sua cara todas as cicatrizes. Ela vai dizer: você já deu demais, chega. E a verdade é que vai doer ouvir isso. Vai doer continuar. Porque persistir não é só levantar cedo ou planejar bem. Persistir é manter o olhar fixo na sua visão mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Persistir é dar mais um passo quando suas pernas já não aguentam. É dizer ainda não acabou quando todos à sua volta já desistiram. Essa é a marca dos que vencem de verdade,
a coragem de insistir mesmo quando parece impossível. A maioria desiste não por ser incapaz, mas por não suportar o desconforto que a persistência exige, porque ela cobra caro. Cobra paciência quando você quer pressa. Cobra resistência quando você só quer descansar. Cobra confiança quando tudo em você pede para duvidar. Mas é no silêncio dessas batalhas que a sua verdadeira força se forja. Quando ninguém está vendo, quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém acredita, e mesmo assim você continua. E aqui está a verdade que você já começa a sentir por dentro: a persistência não é apenas uma escolha externa. Ela se torna parte de você, uma segunda natureza. Você para de perguntar se vale a pena, porque já não sabe mais viver de outro jeito. Você vai perceber que a dor não vai embora, mas você fica maior que ela, que as quedas continuam, mas você levanta mais rápido, que as portas ainda se fecham, mas você aprende a arrombar outras. Essa é a beleza da persistência. Ela não te protege do sofrimento, mas te transforma em alguém que não se dobra a ele. Você passa a encarar cada derrota como um treino, cada tropeço como mais uma camada na armadura que você está construindo dia após dia. E de repente você olha para trás e percebe: a sua versão covarde não é só uma voz distante. Ela está morta, enterrada sob cada passo que você se recusou a deixar de dar. Ela não tem mais poder sobre você. Ela não pode mais te parar, porque ela não consegue mais te alcançar. E então você entende: não existe ninguém mais perigoso do que alguém que decidiu persistir apesar de tudo. Porque essa pessoa já perdeu o medo do fracasso, já aceitou a dor como parte do processo, já provou para si mesma que nada, absolutamente nada, pode ser mais forte que a vontade de continuar. É assim que a verdadeira vitória é construída, não com um grande salto, não com um golpe de sorte, mas com milhões de passos pequenos, teimosos, silenciosos, que a maioria das pessoas não tem estômago para dar. E quando alguém te perguntar no futuro como você conseguiu, você vai sorrir, porque não foi talento, não foi um dom, não foi um truque secreto. Foi a simples, brutal e inegociável decisão de não parar quando todo mundo já teria parado. Essa é a maior vingança contra a sua versão covarde. Não só sobreviver a ela, mas enterrá-la sob a montanha de tudo o que você conquistou por ter persistido quando ela queria que você desistisse. Chegar até aqui já não é para qualquer um. Poucos suportam a pressão de carregar essa decisão até o fim. Poucos entendem que, mais importante do que vencer a covardia, é manter-se fiel ao que você prometeu para si mesmo no começo, lá atrás, quando ainda tremia só de pensar em mudar. E agora, depois de tanto caminhar, depois de tantas escolhas difíceis, depois de ter enterrado a sua versão mais fraca sob cada passo persistente que você deu, você começa a perceber algo maior. Isso nunca foi só sobre você. Cada vez que você vence o medo, alguém à sua volta percebe que é possível. Cada vez que você se levanta, alguém se inspira a também não desistir. Cada vez que você diz não para a covardia e sim para a sua grandeza, o mundo muda. Não aos olhos de todos de uma só vez, mas muda para aqueles que te observam em silêncio, que te tomam como exemplo, que sonham em um dia ser tão fortes quanto você está sendo agora. Porque a verdade é que ninguém constrói sua própria história completamente sozinho. Ninguém carrega para sempre esse fardo, sem dividir ao menos um pouco de luz com quem ainda está preso na escuridão. Você começou essa jornada para si, mas ela sempre teve o poder de tocar vidas muito além das suas. E é isso que faz essa conquista ainda mais poderosa. Você não está apenas honrando sua própria grandeza. Você está dando permissão para que outros também honrem a deles. Você está abrindo caminho para que outros se libertem das próprias versões covardes. Você está construindo algo muito maior do que só o seu próprio destino. Essa é a maior recompensa para quem chega até o fim. Perceber que a sua transformação não termina em você. Ela se espalha, ela se multiplica, ela ecoa. E é por isso que você não pode parar agora. Porque agora você já não é mais apenas responsável por si mesmo. Você carrega a esperança silenciosa daqueles que ainda não conseguiram dar o primeiro passo. Você se tornou o lembrete vivo de que é possível. Então respira fundo. Sente o peso dessa responsabilidade. Mas também sente o privilégio. Porque são poucos os que chegam até aqui.
Poucos os que suportam a dor do crescimento. Poucos os que matam a covardia e emergem mais fortes do outro lado. E você é um deles. Você é um dos que ousaram, um dos que escolheram mais, um dos que não se deixaram domesticar pela fraqueza disfarçada de prudência. Agora que você entendeu tudo isso, agora que já não existe mais dúvida em você sobre quem você realmente é, honra esse momento, faz dele uma marca, um marco, uma lembrança que você vai carregar para o resto da sua vida, o dia em que você decidiu de uma vez por todas, nunca mais deixar que a sua versão covarde te destrua. E para isso, compartilhe a sua voz com o mundo. Não guarda isso só para você. Já que você se transformou, já que você se levantou, já que você está aqui, usa esse momento para mostrar ao mundo que você escolheu ser maior. Escreve aí nos comentários o que mudou em você, o que você matou hoje dentro de si, o que você finalmente decidiu que vai ser daqui em diante. E se você sentiu essa transformação no peito, se sentiu essa faísca crescendo, não deixa isso apagar. Curte esse vídeo agora mesmo para selar a promessa que fez para si mesmo. Deixa que cada clique seja uma confirmação silenciosa do que você acabou de escolher. E se você ainda não está inscrito aqui, faça isso agora. Porque esse é só o começo da sua nova história. Cada palavra daqui foi feita para quem, como você, recusou a mediocridade e decidiu viver na sua plena grandeza. Esse é o seu espaço. Essa é a sua comunidade. Você não é mais o mesmo que apertou o play lá no início. Hoje você é alguém que entende que a batalha mais difícil é a que acontece dentro de você, e que a vitória começa no dia em que você escolhe não recuar nunca mais. Então comenta, curte, se inscreve, e não se esqueça de quem você já é agora. Porque você já começou a inspirar o mundo só por ter escolhido lutar, e o mundo não esquece aqueles que ousam transformar não só a si mesmos, mas tudo ao redor. Hoje você é a prova viva de que a coragem sempre vence.